primeira nota é sobre as eleições municipais de outubro desse ano no Brasil. Elas serão realizadas sob um regime de golpe de Estado midiático parlamentar, mas elas poderão ter um componente a mais de falta de democracia. São as regras para os debates eleitorais que excluem candidatos importantes como Luiz Erundina em São Paulo, Marcelo Freixo no Rio de Janeiro. É importante compreender em detalhes essas regras e há brechas ainda para alterá-las. O debate eleitoral desse ano é regido pela Lei 13.165, aprovada em setembro do ano passado, sob influência direta do deputado Eduardo Cunha. Essa lei poderia ser perfeitamente chamada de Lei Eduardo Cunha. Ela estabelece 3 alterações importantes em relação ao que vigia antes. Primeiro, o tempo de propaganda eleitoral foi reduzido de 90 para 45 dias. Segundo, houve redistribuição do tempo dos partidos, favorecendo as organizações maiores e com mais máquinas. Além disso, a forma principal de propaganda serão as inserções muito breves, de caráter marqueteiro, nas quais não há possibilidade de desenvolver nenhum tema com consistência, mas apenas de apresentar marketing. E terceiro, e mais importante, a lei não obriga as emissoras de televisão a convidar todos os partidos. Por um dispositivo, o artigo 46, introduzido pessoalmente por Eduardo Cunha, as emissoras só são obrigadas a convidar aqueles candidatos cujos partidos tenham mais de 9 parlamentares. Não estarão incluídos, por exemplo, partidos importantes como o PSOL e o PV. Há uma ação direta de inconstitucionalidade correndo no Supremo Tribunal Federal contra essa lei, porque ela estabelece uma cláusula de barreira sem comunicar antecipadamente ao eleitorado. Ou seja, muda as regras após iniciado o jogo. Os eleitores que votaram em deputados em 2014 não foram informados de que haveria essa restrição aos partidos menores. Os primeiros debates já estão marcados em São Paulo para 26 de agosto pela Rede Bandeirantes e no Rio para 2 de setembro pela RTV. Em princípio, serão realizados segundo essa lei antidemocrática. Há 2 formas de enfrentar essa medida autoritária. Primeiro, aproveitando uma brecha da lei, a partir de uma ação conjunta dos partidos de esquerda. A lei não proíbe a participação dos partidos com menos de 9 parlamentares. Apenas não obriga as emissoras de televisão a convidá-los. Isso permitiria que os partidos de esquerda, em conjunto e por meio de seus principais candidatos, como Fernando Haddad em São Paulo, Luiz Erundina, Marcelo Freixo no Rio, mas também Jandira Fegali, fizessem um pronunciamento claro, dizendo que exigem a presença de candidatos que tenham propostas a apresentar e influência no eleitorado. É o caso de Luiz Erundina em São Paulo, que é terceira colocada nas pesquisas de intenção de voto, e de Marcelo Freixo, que foi o segundo candidato mais votado nas últimas eleições do Rio de Janeiro. Um pronunciamento claro distinguiria os partidos e candidatos de esquerda do conjunto dos demais e os demarcaria também em relação a essa lei autoritária proposta por Eduardo Cunha. Essa manifestação poderia ser acompanhada por juristas e pensadores importantes, o que lhe daria ainda mais repercussão. A segunda medida não depende de acordo político e talvez seja mais inovadora. Outras palavras, sugere para o conjunto das publicações alternativas que tem florescido no Brasil nos últimos anos, que nós organizemos uma série diferente de debates, regida por outras normas, não as normas de Eduardo Cunha, mas normas que permitam, inclusive, aos candidatos discorrerem mais sobre os problemas das cidades e que permitam a participação ativa de coletivos, de movimentos sociais do conjunto da sociedade civil. Será uma forma de protestarmos e de apresentarmos saídas para a situação difícil que a democracia enfrenta no nosso país.